Shalom Aleichem, paz seja convosco. Hoje irei trazer o comentário da Parashá Balak, que corresponde ao livro de Números, capítulo 22, versículo 2, até o capítulo 25, versículo 9. Capítulo 22, versículo 2. Nesta porção da Torá, Balak, filho de Zippor, rei de Moabe, tenta contratar Balaão, ou Bilam em hebraico, para amaldiçoar Israel. O burro de Balaão fala e ele abençoa Israel em vez de amaldiçoar, conforme Deus ordenou. Balaque percebeu que teria um forte inimigo pela frente, Israel. Sabia também que Deus estava com este povo e que grandes milagres eram realizados no meio do povo de Israel, que crescia e se multiplicava rapidamente, adquirindo cada vez mais destaque, crescendo em número de conquistas. Ele ficou alarmado com as vitórias militares dos israelitas entre os amorreus, além de saber que Israel havia saído com grandes manifestações de milagres da terra do Egito. Ele consultou os anciãos de Midian e enviou os anciãos de Moabe e Midian à terra perto do Eufrates para convidar o profeta Bilam a vir e amaldiçoar os israelitas por ele. Porém Deus veio a Bilam e disse: "Você não deve amaldiçoar este povo, pois eles são abençoados por mim." Este contexto nos recorda a passagem que está descrita em Mateus 27:19, onde a esposa de Pilatos envia um recado para o seu marido acerca de Yeshua, onde ela afirma: "Não faça nada contra este homem inocente, pois muito sofri hoje em sonho por causa dele." Pilatos, tomando o conselho de sua mulher, Cláudia Prócula, a dama do Império Romano que tentou salvar Yeshua, o Messias, imediatamente lavou suas mãos e disse: "Estou livre desse sangue inocente." E respondendo o povo, disse: "O seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos." Deus mostrou para a mulher de Pilatos que Yeshua é o Messias de Israel, e ela foi edificada para ter fé em Yeshua como seu Salvador pessoal. Após as ofertas de Balaque, finalmente Deus permitiu que Bilam fosse ao seu encontro para proferir uma sentença sobre o povo de Israel. Deus não retira do ser humano o seu livre-arbítrio, ou seja, a vontade permissiva de Deus atua dentro da sua vontade soberana. Ele nos mostra o caminho certo, mas nos dá liberdade para escolhermos qual caminho iremos trilhar. Um grande segredo da Kabbalah é que não podemos trilhar um caminho sem antes nos transformarmos neste próprio caminho. Ou seja, quando trilhamos um caminho, automaticamente nos transformamos nele mesmo. E outro grande segredo é que somos influenciadores por natureza e que no caminho que optamos por seguir, nele mesmo seremos seguidos também. Versículo 21. A Torá diz que a ira do Eterno se acendeu repentinamente. Então o anjo do Senhor se pôs como adversário. Os rabinos messiânicos afirmam que este anjo era o próprio Messias, Yeshua, que por várias vezes se manifestava em nome de Deus, Deus Todo-Poderoso, nas narrativas históricas do povo de Israel, ao longo de toda a Torá. O anjo
advertiu Bilam para que ele não dissesse nada além do que Deus ordenasse a ele. Bilam seguiu viagem com sua jumenta, que havia 3 vezes desistido em continuar a jornada, ao ponto de falar com Bilam, pois ela havia visto o anjo do Senhor antes dele. E Deus a capacitou para transmitir uma mensagem, ou seja, Deus usou até um animal, porque o homem, no caso Bilam, estava relutando e seguindo um caminho duvidoso. Bilam subiu em 3 montes, onde ele lançaria 3 maldições sobre Israel. Mas o Eterno transformou todas em bênção. Portanto, assim como a jumenta foi chicoteada 3 vezes, também Bilam foi envergonhado e corrigido por Deus 3 vezes perante Balaque. No capítulo 24, versículo 15 ao 25, vemos a profecia sobre a estrela de Jacó. O povo se desviando do propósito de Deus e Pinhas lançando juízo sobre a apostasia no capítulo 25, onde se encerra a porção. A conclusão desta porção é que devemos buscar o discernimento pelo Espírito do Eterno e estar sempre conscientes da nossa dependência em relação a Ele.